Olá, está no ar o Redação Novo Tempo. E entre os destaques desta semana está a eleição do novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E também a nova primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. A gente discute ainda no programa de hoje sobre os movimentos separatistas brasileiros. E sobre os impactos causados por uma reportagem que continha informações erradas. Tudo isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos receber aí na sua casa, através das ondas da Rádio Novo Tempo ou da TV. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, viu? Sabe quem tá de volta? André Leite! Tcharam! Vejam só! Seja bem-vindo aí. Acabaram os programas especiais. Exatamente, porque quando eu volto não é mais especial, entendeu? Voltamos aos programas ordinários. É. Ordinário. Ordinário comum, no sentido de que No sentido de que tem ordem, então, um depois do outro, assim. Seja ó. ordinário. Não, só um detalhe. Eu fui pro Distrito Federal, né, de férias, que tá dentro do Goiás, que é o estado da Suzane, Sim. né? Lá E aí você trouxe abraços. Lá vem. Exato. E eu acho que o fato de eu estar dentro do estado natural da Suzane me fez ter um hábito da Suzane. Eu tenho que mandar um monte de abraço aqui Então agora. manda, porque eu Wagner. também tenho que mandar dois Olha hoje, só. gente. Eu acho que Todo mundo com eu acho que é o abraço. efeito Goiás, eu chamaria isso. Na verdade, eu acho que é o efeito Suzane, porque depois que ela começou a mandar os abraços, aí a gente também agora tem que mandar. Vai lá. Não, mas é que foi tanta gente, porque a gente vai de férias, tal, fui em Goiás, fui no Distrito Federal. Então, ó, a Eliane da Escola Adventista do Guará, um abraço pra você. Eliane que faz uma comida maravilhosa, inclusive muitas coisas boas, engordei um pouco. O bom, Rocha e a Ilma do Sobradinho, a Igreja Adventista do setor das Mansões, a Lindalva e o pessoal da Igreja do Fercal, também em Sobradinho, no Distrito Federal, e para um monte de gente da Igreja Adventista do Portal das Águas Quentes, em Caldas Novas, que aí já é Goiás. Lugar bom, É, a hein? terra do Pequi. Exatamente. Setor das mansões tem esse nome porque tem mansões? Muito pelo Olha, contrário. no lugar onde eu tava, eu não vi muitas mansões, mas pode ser que tivesse ali, eu não percebi. Mas pelo menos no lugar onde eu tinha ido não tinha mansão, não, só chamava setor de mansões. Você tem abraços, Hélio Moura? Olha, Vai vou ter mandar que um ter abraço. Manda. Só você ficar de fora. Eu vou mandar um não. abraço para um cara que foi uma das minhas inspirações, profissionalmente falando. Eu encontrei dias atrás aqui na Novo Tempo, é o Sandro Barcelos, o esposo da Melissa Barcelos. Sandro que foi um dos maiores locutores da rede de Novo Tempo de rádios. É a e ele voz padrão acompanha, da é a Rádio voz Novo padrão da Tempo, né? Rádio Novo Tempo E até grande hoje. referência para todo mundo que trabalhava Sim. na rádio e Rádio Novo Tempo, principalmente. Ou quem queria naquela trabalhar, época. Ou como quem eu. queria. Quem veio depois? E eu encontrei aqui no Novo Tempo dias atrás e ele inclusive disse que acompanha o Redação junto com a acompanha. Melissa, então meu abraço vai pro Sandro Barcelos. Olha, e abraço pra muito Melissa legal. também. Abraço pro Sandro. Eu acho que você tinha que ter falado mais grave para ficar no mesmo nível. Suzane- Não, nunca- ele não precisa. Agora, se jamais- eu fosse mandar o abraço... Jamais chegarei ao tom. Fala, Suzane. Bom, eu reservei o meu momento do abraço para uma única pessoa, porque ele é um cara muito, muito gente fina. Não, mas você o pode nome fazer dele... isso fora do ar, não precisa. Tira, né? tinha um abraço pra mandar e ela fica falando que é especial. Não, é sério. Eu tinha Suzane. outros abraços para mandar, mas eu deixei esse para ele. Antônio Marcos Pires, ele é conhecido mais como Marquinhos, trabalha na segurança do NASP Campus Engenheiro Coelho. E como ele é um cara muito gente fina, tá lá sempre disponível para ajudar. Um grande abraço para você, viu, Marquinhos? Deixa eu mandar o meu abraço aqui também. A produção do programa já tá falando, vamos lá, e o Wagner quer mandar um abraço. Tal. Edivaldo Moisés Viana Gomes, um abraço pra você. Ele falou, viu, Leite, que ele não gostou nada desses programas especiais onde eu não tava. Ah, entendi. Muito bem, muito obrigado. E os que eu não estava aí também? Ele não Não se comentou pronunciou, nada. não se pronunciou, Não sei. entendi. E pra Iris Ventura, que é amiga da Suzane, mas pediu para que eu mandasse abraços. Olha, um abraço pra não você, acredito que ela viu? fez isso. Perdeu Iris? seguidoras, essa Suzane. Perdeu seguidoras. Vamos lá, gente, para os nossos destaques, então? Não, antes eu só tenho que falar para você o seguinte. Participe com a gente. novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo. Você pode encontrar a gente também no Twitter e no Instagram com o @ntjornalismo. Não se esqueça que esse programa, as nossas discussões são feitas junto com você. Participe como se você estivesse aqui no sofá junto com a gente. Hélio Moura, vamos lá, vamos começar com você e os nossos destaques do Brasil. A nossa Câmara
tem um novo presidente. Tem um novo presidente, já era na madrugada de quarta para quinta, quando a Câmara terminou a votação. Chegou a ter 17 candidatos, muita gente, para concorrer a uma vaga que vai durar só 6 meses, né? Porque o Eduardo Cunha renunciou depois que ele já estava cumprindo o mandato. Então, é só para completar esse período que o novo presidente foi eleito. É o Rodrigo Maia, ele é do Democratas do Rio de Janeiro. Para quem é do Rio, deve saber mais do que outros. Ele é filho do César Maia, que foi prefeito no Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que o Rodrigo Maia, ele é nascido no Chile. Durante a ditadura militar, o pai dele estava no exílio, então ele nasceu no Chile, mas foi registrado no consulado brasileiro. Então ele é brasileiro, apesar de ter nascido fora. Senão ele não poderia assumir a cadeira de presidente quando Michel Temer estiver fora. E é o que vai acontecer toda vez que Michel Temer se ausentar do país, já que não existe hoje um vice-presidente, porque o vice é o interino. Então, o presidente da Câmara acaba assumindo a posição de presidente, assim, nesses momentos ocasionais. Diga. Mas se ele fosse estrangeiro, ele poderia ser presidente da Câmara dos Deputados? Eu acho que não também, né? Agora você me pegou. Olha, me senti o Tito, encostando o Leandro Quadros na parede. Como diria o Leandro, muito boa pergunta. Eu estou mais por fora do que anel de barril. Eu não tenho certeza no sentido do Brasil. Boa. É porque eu lembro que, na questão dos Estados Unidos, eu lembro de ter visto algumas vezes, quando surgiu aquele lance do Obama, mas óbvio, são duas legislações distintas, né? Lá, até alguns casos, tipo governador, etc., a pessoa pode ser estrangeira. Assim, tanto que o Arnold Schwarzenegger foi Exatamente, governador. Ele é polonês, húngaro, não sei. Eu não lembro qual é, mas ele Acho não que é polonês. Mas presidente é só quem nasce no país. No caso do Brasil, eu sei que o presidente tem que ser nato. Exatamente. Então, não é alguém nem que nasceu fora e ganhou a naturalidade, não. Tem que ter nascido no Brasil. Eu estou tentando lembrar se teve algum deputado que era estrangeiro para dar alguma relação com isso, mas enfim. Mas ele está eleito, ele é do DEM, ele recebeu apoio do PSDB, que neste momento não quis lançar candidatura própria, pensando no ano que vem, quando aí sim vai ser a eleição para os 2 anos, o mandato de 2 anos, o PSDB quer ter um candidato próprio e aí receber o apoio do governo atual, do governo que hoje é o interino de Michel Temer, mas que possivelmente vai se concretizar até o final do ano com o resultado do impeachment no Senado. Muito bem. Leite, você vai falar sobre trânsito, temos uma mudança. Eu andei bastante de carro aí nas férias. Viajou bastante. E, inclusive, é um negócio que eu tive que ficar atento no... Como é que é? Já colocou em prática, então. Já tive que colocar em prática no meio do caminho. Porque começou a valer nos últimos dias aquela nova lei de que você tem que andar com o farol baixo, aceso nas estradas, mesmo quando for de dia. Ninguém vai fazer a piadinha aqui, né, eu tava esperando. Faz a piada, eu ia Wagner. fazer, mas aí ele falou favor. assim, mesmo quando for de dia, aí atrapalhou a graça. Mas faz agora, só para não deixar... E de noite, a gente ainda precisa estar com o farol? Se Todo mundo recebendo essa quiser piada deixar no apagado, você pode, mas eu acho que não é muito prudente. Aliás, se puder colocar no farol normal, não só na lanterna, é bem melhor, né? Muito melhor. Mas um dado que eu achei interessante, que a Polícia Rodoviária Federal divulgou, que nos 4 primeiros dias dessa lei já está valendo, só nos 4 primeiros dias eles já tiveram em estradas federais 12 mil multas aplicadas por isso. Então, assim, é muita coisa, tem que ficar atento, mas também, assim, é dinheiro que está entrando aí, né, para os cofres públicos, de alguma maneira. Então, tem que ficar atento, porque tem que ter farol baixo e não a lanterna, né? Porque se for a lanterna, toma multa. O farol baixo é que às vezes as pessoas confundem, né? É o farol que é usado de noite. O farol da iluminação tem que ficar ligado de dia e de noite. Não pode ser só o... É lanterna, né, que chama. É que quando a gente às vezes fala farol baixo, dá a impressão de que no caso, a lanterna, o farol de milho, não. É o farol. O farol normal. comum que todo mundo sabe. Tem que andar com a luz acesa. Isso, anda com a luz acesa. Suzane, qual é o seu destaque de hoje? Olha, o meu destaque vai para uma pesquisa que o IBOP fez e apresentou o seguinte dado, que 87% dos brasileiros acreditam que os impostos no Brasil são altos. E daí, essa pesquisa trouxe umas coisas interessantes. Uma delas é que, de acordo com as pessoas entrevistadas, a qualidade dos serviços feitos aqui no Brasil, serviços públicos, não condiz com os impostos que a gente paga, não é equivalente, é o fato, né? Outra coisa que apontou é que nenhum serviço público teve avaliação positiva, nenhum, para essas pessoas. E outros disseram também, aliás, outros não, né? Houve um destaque também nessa pesquisa que apontou
que, de acordo com os entrevistados, o governo já arrecada muito, que os gastos têm aumentado e que o governo tem que diminuir esses gastos. Duas coisas que eu achei interessante é que algumas pessoas acreditam que o governo deve vender empresas públicas para a iniciativa privada, como uma medida de consertar as coisas, ou então a criação de novos impostos. Mas a Confederação Nacional da Indústria afirma que é o seguinte, mesmo que as pessoas, né, estejam falando sobre essas medidas paliativas para tentar diminuir os gastos públicos ou pagar as contas, não é suficiente, já que o Brasil tem crescido muito mais nas dívidas do que no crescimento econômico. A taxa tem sido muito maior nos últimos 20 anos. Então, o problema é bem mais embaixo, é bem mais complexo do que essas sugestões que acabam sendo de comum senso para a população. Daí eu aproveitei para pegar o gancho para uma coisa que me incomoda muito, eu trouxe aqui até anotadinho, porque eu, com números, não tenho tanta habilidade de decorar. Mas a gente sempre sofre falando que aqui no Brasil a gente paga muito imposto e tal, aquela coisa toda. Só que a nossa maior taxa de imposto de renda é 27,5%. Comparado aos outros países, a gente está bem menos. A Suécia, por exemplo, que é o país que tem a maior taxa, lá é 58,2% de arrecadação. Então, mais da metade do que as pessoas ganham, elas deixam com o governo. Se a gente parasse só por aí... Calma. Tá, então se a gente parasse por aí, estava tudo certo, né? Só que o que eles têm de retorno lá é muito diferente da gente, porque eles participam muito mais, doando não, né? Mas pagando os impostos e tem o serviço de volta, como educação, saúde. A Suécia é um país exemplo, né? E, em contrapartida, a gente paga menos, mas também não tem serviço nenhum. Outra coisa que eu achei, que eu acho assim, sabe injusto... um lugar que deve economizar bastante os recursos de impostos dos suecos? É porque a maior parte dos políticos da Suécia, eles não recebem salário, eles só recebem... Os benefícios? Alguns benefícios, tipo reembolsos, etc. Então, você quer ser ajuda de custo. Você quer ser político na Suécia, obviamente não são todos os cargos, mas uma boa parte dos cargos, principalmente em níveis municipais, não tem salário, o que faz, né, com que as pessoas não tenham que ter esse custo. Usa para a população mesmo, não para ficar bancando político. Né? Claro. Olha só, e outra coisa, deixa eu falar a aqui antes que respeito acabe da o meu Suécia... tempo. É que a gente não está debatendo esse assunto hoje, né, Suzane? Tem outros destaques aí? Mas porque eu precisava muito falar sobre isso. É que, assim, o que eu acho que é errado aqui no Brasil é em relação à a forma como a gente arrecada os impostos. A maior parte da arrecadação, acho que 70%, está no consumo. E ela deveria ser voltada para renda e patrimônio, porque no consumo o pobre e o rico pagam a mesma coisa, e é injusto, porque quando sobe os alimentos, como a gente já comentou aqui mesmo, o pobre acaba pagando mais, porque ele tem menos. E se essa maior arrecadação estivesse na renda, por exemplo, seria mais equilibrado, entendeu? Aí por isso que tem aquele ditado, né, que o pobre sempre paga as contas, porque a gente sempre está pagando mais, né? Não conheço esse ditado, não. Eu também não. Que ditado Deve é esse? ser de Goiás. Não tem tempo para tirar onda com a Suzane. Hélio, mais um destaque internacional. A gente tem uma nova dama de ferro? Possivelmente. A Theresa May, ela foi confirmada como a nova líder do Partido Conservador, e no Reino Unido a gente tem o sistema do parlamentarismo, então o líder do principal partido, do maior partido, é instantaneamente o líder do país, então ela é a nova líder. É a segunda vez que isso acontece no Reino Unido, de uma mulher ser a primeira-ministra. A primeira foi a Dama de Ferro, foi aí lembrada até em filmes já, a Margaret Thatcher, e a Theresa May, ela foi ministra do Interior durante o governo recente agora do David Cameron, e então vai tocar agora a difícil tarefa de negociar com a União Europeia a saída do Reino Unido do bloco europeu. Mas só um detalhe, que você usou a expressão Dama de Ferro, mas muita gente fala assim, fazem a comparação da Theresa May com a Margaret Thatcher, porque a Margaret Thatcher foi a primeira-ministra do Reino Unido. Mas... No caso, o pessoal fala que o perfil dela é muito mais parecido com o da Angela Merkel, que é uma pessoa com um discurso mais ameno, em cima do muro, tranquilo, equilibrado, do que a Margaret Thatcher, que era uma pessoa que batia em cima, tinha uma opinião muito forte, né? Seu destaque, então, Leite? Tem a ver com as Olimpíadas. Estão próximos os Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro,
E me chamou a atenção uma coisa que ganhou destaque, duas coisas que ganharam bastante repercussão nas redes sociais nos últimos dias, que são duas propagandas, na verdade, que tem relação com o Rio 2016. Uma que era de abertura da BBC, a emissora britânica, né, estatal britânica, e uma propaganda norueguesa. A da BBC me chamou a atenção porque mostra só mato aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho a impressão de que quem mora fora do Brasil realmente tem essa impressão de que o Brasil é um país no meio do mato. É a floresta amazônica. É a floresta amazônica, com macacos correndo. E é isso, a abertura da BBC é isso. Tem macaco jogando vôlei, tem uns jacarés fazendo ginástica olímpica, uns guepardo não porque não tem guepardo no Brasil, mas tipo, umas onças pintadas correndo e tal. Então assim, é só selva, aí de repente no final aparece o Maracanã e o Rio de Janeiro, entendeu? E a outra coisa que chamou a atenção é uma propaganda de material esportivo, uma marca de material esportivo norueguesa, que mostra a polícia do Rio de Janeiro perseguindo um menino na cidade do Rio de Janeiro. Só que assim, o menino acha uma carteira no chão e aí ele vai tentar devolver. Só que quando ele vai tentar devolver pro cara que estava numa moto, os policiais acham que o menino roubou e aí começam a perseguir ele dentro da favela. E aí quando chega no final ele encontra o rapaz e o rapaz é o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? E aí devolve e aí todo mundo começa a jogar bola junto. Acaba em festa. Que coisa Tipo, é essa, gente? A propaganda é assim, o esporte une a todos, entendeu? Só que usa como referência, tipo, a violência no Rio de Janeiro. Você para pensar, o menino tava de boa ali, só que usa como referência assim, a polícia do Rio persegue, não interessa quem for, entendeu? É uma E crítica então tem um tom de crítica aí, coisa, né? né? E a gente vai acompanhar muito de como a imprensa Vai e ver até a a gente. publicidade internacional, né, vai acompanhar e vai retratar a gente aqui no Brasil nesses próximos dias. A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo. Logo depois a gente recebe um reforço aqui nesse sofá. A jornalista Luciana Santana vai estar com a gente aqui para discutir sobre os movimentos separatistas no Brasil. É daqui a pouco, a gente volta em instantes, não sai daí.